Gravações já, só da aula de hoje. Vamos falar da TCT e TRI. A TCT e a TRI, TCT significa Teoria Clássica dos Testes, como vocês estão vendo aí, e TRI significa Teoria de Resposta ao Item, né? Beleza. O que é isso? Essas duas teorias da medida aí, elas embasam a formação de um teste. Então, se um dia vocês quiserem construir o teste, vocês têm que pensar se vocês vão querer construir o teste de vocês com base na teoria clássica ou com base na teoria de resposta ao item. E qual é a diferença das duas? Vou lhes mostrar. A teoria clássica é uma teoria que surge por volta aí de 1930, né? Por quê? Vou contar um pouquinho da história da formação desses testes psicológicos. Na época da Segunda Guerra, eles precisavam, de alguma forma, selecionar, né, soldados que estivessem aptos a determinadas habilidades, né, resistência, né, se a pessoa estava em boas condições psicológicas para determinar e para ser atribuído algumas funções, etc. E aí, com isso surgem os primeiros testes psicológicos aí em massa. Na teoria clássica dos testes, a teoria clássica, ela se embasa principalmente em dados psicométricos, né, em dados numéricos. Não que a TRI não faça isso, sim, mas a teoria clássica, ela é mais baseada em estatística do que qualquer outra coisa. Então, na teoria clássica, uma das abordagens que usa muito a teoria clássica é o behaviorismo radical, né? Por quê? Porque lembrem que a gente estudou o behaviorismo, o que ele vê? Ele vê que, na verdade, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento, né? A ação da pessoa, porque é isso que a gente consegue visualizar. Então, a teoria clássica dos testes, ela trabalha exclusivamente com esses comportamentos observáveis, com coisas que a gente consegue ver, né? Então, com atitudes, ações da pessoa que sejam ali medíveis, que a gente consiga olhar pelo lado de fora. Essa abordagem, né, clássica, psicométrica, estatística, ela surge de uma concepção monista do indivíduo, ou seja, né, lembra que tem a concepção dualista, que é a psique e o físico, né, então existe a mente e o corpo. Só que a teoria clássica dos testes, não, ela fala, não existe esse negócio de mente. Mente não existe isso. O que existem são comportamentos. E ponto. Então, é uma visualização única do indivíduo, que não existe essa separação, ok? Então, de novo, a TCT, ela trabalha exclusivamente com os comportamentos. Esse é o objeto da TCT. Então, se um dia você for fazer um teste com base na TCT, o que você vai ter que observar e medir são comportamentos que a pessoa consegue expressar de alguma forma, ok? Beleza. Aí, falando da TRI, a TRI, Teoria de Resposta ao Item, ela já é mais moderninha, né? Ela vem aí a partir da década de, acho que é 80, se eu não me engano, gente, se eu me enganar, por favor, me corrijam. Mas ela vem aí mais moderna, né? E ela vem de processos mais da teoria mais cognitiva, né? Mas não significa que não tem, inclusive, não tem processos estatísticos. Tem sim, claro que tem, inclusive às vezes um pouquinho mais precisos do que o da TCT. Mas a TRI, ela não fala só de coisas observáveis. A TRI também utiliza traços latentes, o conceito de traços latentes. Ou seja, o conceito mais mental, mais interno. Lembrem da psicologia cognitiva? A psicologia cognitiva diz, sim, a gente apresenta os comportamentos. Mas antes desses comportamentos serem apresentados, tem um processo interno. Seja motivação, seja emoção, existe algo aí por trás do que a pessoa apresenta externamente. Então, a teoria de resposta ao item, ela se baseia nessa dualidade aí entre a mente e o corpo. Existe algo que é interno que a gente não consegue visualizar. E isso que é interno, que a gente não consegue visualizar, essa teoria chama de traço latente. Traço latente, na realidade, tem trocentas outras denominações. Pode ser chamado de variável hipotética, fator, construto, processo cognitivo. Olha aí, construto pode ser usado para trocentas coisas. Processo cognitivo, processo mental, aptidão,
tudo isso é sinônimo para traço latente. Mas para a gente não se confundir, a gente vai usar traço latente mesmo, tá? Porque senão a gente vai ficar perdidos nos conceitos. Mas o traço latente é aquilo que a gente não consegue ver, né? É o que vem antes do comportamento. Então, por exemplo... Não, Oi. rápido. Só já tá em teoria de resposta ao item, né? Isso. Ou ainda tá na classe? Não, resposta ao item. Ah, já foi. Já foi. Na teoria do traço latente, né, existe algo que antecede o comportamento em si. Então, por exemplo, né, a gente fala aí, eu botei aí uma imagem de um garotinho batendo no outro. A agressividade, falar de pessoas agressivas. A agressividade, né, o comportamento de bater no outro, é um comportamento, beleza, a gente consegue visualizar, mas... existe um processo que é anterior a essa agressividade. As motivações, né? O estresse, não sei. O que veio antes da agressividade? Qual foi o processo cognitivo? Isso, Lívia, o que leva ao comportamento, né? Esse é o traço latente. É o processo que é inerente a gente, que a gente não consegue ver, mas que existe e tá aí, ok? Só que aí tem esse problema. Porque se o traço latente é algo que eu não consigo ver, então como é que eu vou medir? Tipo, eu quero medir a agressividade. Mas a agressividade é um traço latente, é algo que acontece aqui dentro, né? Tem suas motivações inerentes, blá, blá, a gente não consegue ver. A gente consegue ver o menino dando porrada no outro. Isso a gente consegue ver. Mas a agressividade não dá pra ver. Então, como é que a gente mede isso dentro da teoria de resposta ao item? Simples. Através do comportamento. Então, se eu falo que por exemplo, né, eu quero falar de agressividade, e a agressividade é algo inerente, né, é algo que a gente não consegue ver, é uma coisa abstrata. Mas eu consigo ver o menino dando porrada no outro. O que eu posso fazer para comprovar que aquela criança é agressiva? Porque todo dia aquele menino dá porrada em outra criança. É o comportamento que eu consigo ver. Se todo dia o menino dá porrada na outra criança, eu posso chegar e dizer esse menino é agressivo. Mas como que você observou isso? Meu filho, é só ver todo dia ele dar porrada em outro menino, morde, sai mordendo os outros, os meninos saem daqui chorando, ninguém quer ficar perto dele. Pronto, eu consegui medir a agressividade, eu consegui delimitar que aquela criança é agressiva ou não, através do quê? Do comportamento observável. Então, afinal de contas, no final das contas, as duas abordagens trabalham com comportamentos observáveis. Só que a diferença é que, na teoria de resposta ao item, esse comportamento observável não é só ele, entendeu? Ele tem uma motivação que a gente não consegue ver. Ele tem aí um traço, ele tem uma estrutura psicológica, que é o que a gente está tentando medir e que a gente não consegue visualizar, né? Só que, como eu falei, tem o problema da representação. E aí, o que eu preciso dizer que tá bacana, tá legal, existe mesmo, para eu conseguir fechar que isso aqui tá medindo realmente esse traço latente, né? Como é que... o que eu preciso colocar num item, certo? Nos itens lá do meu teste, expressos em comportamentos, o que esses itens precisam ter para eu conseguir comprovar, atestar que aquele traço latente está sendo medido. Bom, algumas coisas os itens precisam ter, e claro que a gente faz uma análise estatística dos itens também, da correlação entre os itens, faz um monte de troço aí no meio do caminho para conseguir atestar que aqueles itens estão realmente medindo esse negócio que a gente não consegue ver. Então, o que esse item precisa ter? E agora nós veremos. Primeiro, modalidade. Ou seja, o modo que esse item vai se apresentar. Esse item vai ser o quê? Vai ser motor, a pessoa que vai responder esse item vai responder de forma motora, vai responder de forma verbal, vai responder como, né? Existem alguns testes que a pessoa precisa assimilar imagens, né? E aí a gente fala de modalidade visual. Existem testes que a pessoa tem que responder oralmente. Então, a gente está falando de uma modalidade verbal. Existem testes que a pessoa tem que montar figuras, né? Então, a gente está falando de um componente motor, ok? Então, a primeira coisa que o item tem que ter é a modalidade. Qual é a forma que esse item vai se apresentar? O que você está esperando que a pessoa faça, ok? Segunda coisa que os itens têm que ter para conseguir representar bem o traço latente.
Saturação. O quanto o item abarca do construto. Lembre que eu falei há alguns momentos atrás o exemplo da prova? Que se eu passo uma prova com o livro todo e aí eu coloco só os 3 últimos capítulos na prova, isso significa que eu não estou abarcando o assunto suficiente, eu vou conseguir medir só um tanto de alunos, não vou conseguir medir o resto. Isso é a saturação. O quanto de características eu consigo colocar. Quantas características daquele construto, daquela minha definição, daquele meu sistema, quantas características dele eu estou conseguindo trazer no meu teste. Porque não adianta nada eu elaborar um teste, fazer um teste com pouquíssimas características. Eu não vou estar medindo aquela definição. Se eu faço um teste sobre inteligência, sabendo que inteligência envolve inteligência verbal, inteligência oral, inteligência motora, inteligência, sei lá, emocional, trocentos tipos de inteligência. E se eu faço um teste, eu quero fazer um teste para medir a inteligência da pessoa toda, mas nos meus itens eu só falo de inteligência verbal, então eu não estou medindo a inteligência toda. Então, significa que o meu teste não está saturado. Meu teste está insaturado, porque não tem todas as características que ele deveria ter. Ok? Isso é a saturação. Se... Professora, Oi. Só organizar minha cabeça. Enfim. Essa modalidade e a saturação são características que os testes precisam... Que os instrumentos... Os testes ou instrumentos? Os itens. Testes e instrumentos são definições quase sinônimas. Mas os itens. Os Como itens assim? de um teste. Os itens de um teste. Tá. Tipo, as perguntas Isso. As frases, as afirmações do teste. Entendi. Características dos itens, né? Isso, que os itens precisam ter para eu dizer que esses itens estão conseguindo medir o traço latente. Ok? Porque lembra que é a questão de que o traço latente a gente não consegue ver. Então, a gente precisa trazer esse traço latente em forma de comportamento. Esses comportamentos são expressos onde? Nos itens. Então, para eu saber que aquele item, aquele teste, os itens estão realmente representando o traço, eu preciso ter essas características aí. Modalidade, saturação e tem mais 3. Próxima. O item precisa ter também dificuldade. Como assim dificuldade? Tudo bem, Lívia. A dificuldade, olha só, um comportamento é mais complexo à medida em que se necessita de uma maior magnitude do traço. A dificuldade não é um negócio difícil que a gente tem ideia de, meu Deus, eu não consigo fazer, é difícil. Não, tem relação com a complexidade, o quão complexo é aquele item. Como assim, né? Então, por exemplo, se eu tô fazendo um teste, não sei, pronto, eu vou fazer um teste de atletismo, certo? Aí eu boto todo mundo pra correr. Boto todo mundo naquela pista lá de atletismo, todo mundo pra ficar correndo. Aí dentro disso aí tem vários obstáculos. E tem desde o obstáculo, que é só umas pedrinhas assim pra pular. Rapidinho pula. Aí eu digo assim, quem conseguir pular essas pedrinhas aqui é um atleta mediano, ok, beleza. Aí lá na frente eu coloco um buracão, um obstáculo gigante. E aí eu falo, quem conseguir pular esse obstáculo aqui, esse buraco aqui grandão, é um atleta top, é um atleta de linha lá em cima. Então, isso é a dificuldade. Se um item, dentro de um teste, ele é mais complexo, né? Digamos que você tá falando de um teste de inteligência, né? E tem um item que tem uma complexidade maior para aquela pessoa fazer. E se a pessoa consegue resolver aquilo, significa que ela tem uma magnitude muito grande daquele atributo. Significa que ela está muito bem. Dependendo do teste, isso pode ser bom ou não, né? Porque vai que, se você tira um score muito alto, significa que você está com sintomas de depressão. Ou vai que um score muito baixo significa que você está bacana com relação à depressão. Depende do que o teste está querendo trazer aí. Então, a dificuldade é o quanto esse obstáculo, esse item, né, traz, qual a magnitude que esse item representa, certo? Então, quanto mais complexo for, talvez maior é a magnitude do traço. Então, quanto mais complexo, maior a magnitude. Se eu quero pular um buraco, eu preciso ser um atleta muito bom. Se eu quero pular a pedrinha, eu não preciso ser um atleta muito, muito bom, ok?
Então, num teste de inteligência, isso, ser capaz de reproduzir um trava-língua de 2 estrofes. Nossa, quem consegue reproduzir um trava-língua de 10 estrofes, menino? 3 tigres, tristes, tristes. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da Márcia, né? Se tem um teste aí que pra você dizer que a pessoa é inteligente, né? Um teste de inteligência, aí você coloca vários trava-línguas. Aí você vai colocando por nível, né? Aí no primeiro nível a pessoa precisa falar só um trava-língua de uma frase só. Uma estrofe, né? Beleza. Aí, isso aqui tem uma magnitude menor, uma complexidade menor. Então, se a pessoa consegue responder bem, significa que ela tá ali na média, né? Beleza, de boas. Ok. Agora, se a pessoa consegue a magnitude, né? A complexidade desse trava-língua for maior, o teste de 10 estrofes, o item de 10 estrofes, e a pessoa conseguir responder esse item de 10 estrofes, né? Conseguir falar esse trava-língua, significa que ela minha nossa, ela tá com uma magnitude muito grande desse traço. E digamos que o traço que a gente queira medir seja, por exemplo, a capacidade linguística da pessoa. Ou então o desenvolvimento da língua, não sei, né? Então, se a pessoa consegue responder um teste ou falar um trava-língua de 10 estrofes, significa que ela está muito próxima de ter um ótimo desenvolvimento linguístico, né? Professor, esse exemplo me lembrou o teste de QI. O teste. Que você pega um aluno e aí se ele consegue responder questões que, teoricamente, só quem conseguiria responder seriam alunos que estavam em anos superiores, significa que ele é avançado para a idade dele. Ou o contrário também vale. Me lembrou o teste de QI. Mas é exatamente isso. Quanto maior a complexidade do item, maior a magnitude que a pessoa tem daquele traço. Então, se o traço for inteligência, né? Então, se a pessoa responde um item de alta complexidade, significa que ela tem muito daquele traço. Muito da inteligência, por exemplo, né? Próxima coisa que o item deve ter: discriminação. Ou seja, os itens eles precisam ser precisos, eles precisam medir bem o suficientemente para conseguir separar os sujeitos que têm magnitude baixa e magnitude alta. Porque não adianta nada eu fazer um teste mediano, meio barrelinha, né? Um teste assim meio que todo mundo tire o score igual, que todo mundo fique ali na média. Não, os itens eles precisam ter suas diferenças de complexidade. Para quê? Para separar as pessoas que têm uma magnitude maior, que tem uma magnitude menor, que tem mais daquele traço, tem menos daquele traço, né? Porque senão aí não vai ter precisão, né? O item não vai ser preciso, o teste não vai ser preciso, eu não vou conseguir medir o que eu tô querendo. E, inclusive, os itens eles têm que ser precisos o suficiente para conseguir separar aquelas pessoas que estão no nível médio, médio baixo, médio baixinho, sabe? As pessoas que estão com uma magnitude muito próxima, né? Então, esse teste ele precisa ser discriminante, ele precisa conseguir separar as pessoas de acordo com seus scores. Por exemplo, se eu faço um teste muito fácil, onde qualquer pessoa responderia qualquer uma das perguntas, todo mundo vai ficar na média. Eu não vou conseguir saber quem é que tá indo super, super bem e quem é que tá indo super, super mal. Se eu faço um teste para vocês e as duas perguntas do teste quanto é 2 mais 2, quanto é 4 mais 4, todo mundo sabe responder. Aí, como é que eu vou saber quem são os gênios de matemática ou quem tá indo muito mal em matemática? Não dá para saber, porque os meus itens não discriminam o suficiente, não conseguem separar essas pessoas, ok? Engolir o gosto de dentro. Márcia, mulher, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é a dona dos exemplos, mulher. Esses exemplos são muito criativos. É porque eu fiz uns testes no centro de neuro do Hospital São Paulo, do grupo que pesquisa só pessoas portadoras de síndrome pós-pólio. E eu fiz esse teste de trava-língua, fiz esse teste de primeiro engolir o iogurte e depois de beber, engolir a água. Nossa. Com o fonoaudiólogo, porque lá é uma equipe bem multidisciplinar. Tem de tudo, de fonoaudiólogo a nutricionista. Tem tudo lá, né? Muito bom. Muito bacana. Gente, como assim
Meu Deus. Minha câmera ligou sozinha e começou a tirar foto. Possuída pelo ritmo da ragatanga. Bom, a última coisa que o item precisa ter, para eu dizer que ele está representando um traço latente, é o viés de resposta. Ou seja, quando a gente está ali testando a pessoa, menina, acontece cada coisa. Acontece muita coisa, sei lá, a pessoa fica com vontade de ir no banheiro. A sala tá muito quente, a pessoa não consegue responder. Ou então, simplesmente, a pessoa, sem querer, acerta. A pessoa tá super... Às vezes acontece muito isso. Às vezes a pessoa tá super de má vontade, responde o teste de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas ainda assim a pessoa tira um bom score, acertando aí aleatoriamente. É o Enem, né? É o vestibular, no caso, que a gente vai chutando. Professora, tem um exemplo muito bom que aconteceu com o meu amigo. Eu não sei se você já assistiu... Enfim, tinha uma série no Disney XD que era de 2 skatistas. E aí eles tinham que fazer uma prova. E o cara, um deles, eles não eram inteligentes, nem um pouco. Mas aí, pra acertar na prova, eles desenharam um dinossauro. E aí eles tiraram uma ótima nota na prova. Isso aconteceu com o meu amigo na OBMAP. Ele foi fazer a prova e aí ele desenhou um dinossauro no gabarito. Ele passou para a segunda fase. Aí a gente percebe que os itens da OBMAP não estavam à prova dos viés de resposta, né? Porque o teste, para a gente dizer que o teste está contornando esses erros, as pessoas não podem conseguir acertar aleatoriamente muito fácil, entendeu? Então os itens, eles precisam ser a prova disso também, precisa ter essa característica de conseguir contornar os erros aleatórios e os acertos aleatórios também, viu? Como é difícil construir instrumento, minha gente. Olha, o negócio é bem louco, né? Então, deve ser que nem montar um RPG. Deve ser pior. Você ser mestre de RPG, você precisa estar ligado em qualquer coisa e ainda por cima improvisar na hora, porque os jogadores podem fazer outra coisa. Exatamente. Só que eu acho que a diferença é que no instrumento psicológico você não pode improvisar. E aí fica mais difícil. Oi, Railson, pode falar. Tipo, tem uma prova para entrar nas universidades americanas, né? Inclusive mudou esses dias, mas antes era assim. Você acertava um item depois de errar um parecido, por exemplo. Então o seu acerto era anulado. Porque se você não respondeu uma questão que tinha a ver, você não poderia acertar outra questão parecida. Entende? Sim. Porque você não sabe. Muito espertíssimo. Aí eles anulavam. Ou seja... Mas foi a prova do CESP é assim, gente. Quantos você errar, anula certa. É difícil entrar. Não, na verdade, o Enem abaixa a nota, é diferente. Entende? Ele não anula, ele não corta a tua nota. Ele abaixa a tua pontuação. Tu pega ali uma pontuação média, mas ela vai aumentando de acordo com quantas de pessoas acertam aquela questão. Enfim. Gente, é a história da professora de matemática que se você não apresentar a conta, ela não vai te dar a nota. Ai, professora, mas a prova era de marcar, mas não tem a conta aqui do lado, como é que eu vou saber se você acertou mesmo? Se você não acertou aí chutando, eu quero saber se você sabe fazer a conta, né? Mas enfim, é isso. O item do teste, ele também precisa estar disposto, ele também precisa estar munido disso aí. O negócio é complicado. Mas eu acho, gente, eu queria saber o salário de um construtor de instrumento. Eu não sei quanto é que é o salário de um construtor de instrumento. Mas deve ser muito dinheiro, porque o teste é caro, os testes são tudo caro. Então acho que a pessoa deve ganhar muito pra construir. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Gente, é isso, acabou.
Complicado, né, gente? Um pouquinho complicado. Tem alguns conceitos que a gente se confunde, mistura um pouco. É construto, é atributo, é sistema. Mas assim, sistema é um conceito assim mais barrela que a gente nem precisa lembrar, porque o sistema é simplesmente o que eu escolhi pra fazer meu instrumento. Agora, construto é um negócio que vocês vão ver pra caramba, essa palavra, construto é a definição do conceito, é o que você escolheu ali, né? Os atributos que são as características, é isso, e o resto a gente vai levando magnitude, quantidade, e aí vocês leem nos slides, leem nos textos pra ficar relembrando aí esses conceitos, chup. Professora, o construto é outro conceito? Não, o construto é o conceito. O construto é a definição. É como se, digamos que eu tô aqui no dicionário, né? Aí, a palavra, beleza, essa aqui é a palavra, é o meu objeto psicológico. O construto é o significado da palavra. Entendeu? Ah, tá. É a definição, como eu defino, como eu caracterizo. Então o construto é a definição do sistema, do objeto. É a definição do objeto, exatamente. Às vezes, gente... O sistema é o objeto de pesquisa, né? Isso. Então o construto é a definição do sistema. Isso. Ok. É a definição do seu objeto. E construto, gente, é uma palavra que, na verdade, inclusive, também é utilizada, às vezes, até para substituir a palavra traço latente. Mas, menino, é uma loucura. É uma doidura, mas não tem problema, porque vocês são muito espertos. Eu tenho certeza que vocês serão grandes construtores de instrumentos, e um dia eu vou utilizar os instrumentos de um de vocês no meu consultório. Porque eu tenho certeza que vocês estão amando a avaliação psicológica. Fala que não, gente. Quero ver. Estão gostando não? Pera lá.